Olá pessoal, meu nome é Rafael Sakurai e nesse vídeo vou fazer uma introdução sobre o JTable, que é como a gente cria tabelas numa aplicação desktop Java usando Swing. Tá ok? Para começar, eu criei aqui um projeto chamado exemplo tabela e nele vou criar aqui um JFrame em branco. Então novo, form JFrame, vou chamar ele de exemplo tabela. Colocar aqui um diretório de pacotes para ele. Finalizar. Pronto. Então, o JTable, né, a caixa de tabelas, basicamente ele é esse item que está aqui. Quando a gente arrasta ele para o meio da tela, note que ele ocupa um certo espaço, né? Então a gente vem aqui, redimensiona, elabora ele do jeito que a gente quiser. Tá? Então, visualmente, essa é uma tabela que a gente vai ter. Se eu executar essa aplicação, ele mostra a JTable para mim criada. Tá? No caso aqui, sem nenhum registros. Mas ele já pré-inicializou com 4 linhas. Tá? Então você consegue também configurar a quantidade de linhas que você quer dentro dele. Então, vamos começar agora editando um pouquinho ele, como é que ele funciona, né? Tem uma parte aqui de propriedades, onde a gente pode configurar, né? Esse item que a gente vai usar mais agora, que é a parte aqui do model, né? Então, vou clicar aqui nos 3 pontinhos, e aqui nesse item ele já fala, olha, ele vai começar com 4 linhas, né? Então, só para mostrar um outro exemplo, eu vou começar com 10 linhas. Vamos dar um OK, tá? E vamos executar novamente. Então note agora ele tem 10 linhas e já tem um scroll aqui dentro dele, tá? Então ele já faz essa barra de rolagem para cima e para baixo. Como é que a gente consegue personalizar o que tem dentro dele, né? Como essas colunas funcionam, né? Então a parte mais simples, depois eu vou fazer uma outra demonstração mostrando uma parte mais avançada das tabelas. Mas vamos mexer aqui numa parte mais simples. Então lá no meu modelo, eu tenho aqui quais são as colunas que eu possuo dentro dessa tabela, né? Então eu vou falar aqui que eu não vou ter essas duas últimas colunas. Vou fazer um exemplo mais simples. Ele vai ter duas informações aqui, o nome e a idade. Tá? É uma tabela simples de pessoas. E eu vou falar que ele não vai começar com nenhuma linha, então ele vai começar com 0 linhas, né? Então, olha só como é que ele vai ficar. Essa é a minha tabela, nome e idade, tá? No primeiro momento aqui eu vou mostrar só como é que a gente carrega algumas informações dentro dela e como a gente personaliza por ali, né, pelo modelo, os itens que tem dentro dessa tabela. Agora digamos que a gente quer inserir algumas informações aqui na tabela. Então, vou criar aqui dois campos, né, para a pessoa digitar o nome. Então, vou criar aqui uma caixa de texto. Vou ter um outro campo que é a idade. Que vai ser também um campo de texto. E vou adicionar aqui um botão. Opa. Adicionar. Tá? Só para melhorar aqui o tratamento aqui dos campos, né, de texto, o que eu vou fazer neles? Vou alterar o nome das variáveis. Então esse campo aqui eu vou chamar ele de nome. Esse campo daqui, vou alterar ele, vou chamar de idade. E o botão, vou chamar de adicionar. Tá ok? Para limpar o conteúdo aqui dos campos, nas propriedades, eu tenho aqui a opção Text. Simplesmente clico nela para deixar vazio e dou um Enter e ele limpa essas propriedades para mim. Então qual que vai ser o efeito que eu vou ter? Vou clicar no botão adicionar. Deixa eu só alinhar aqui na tabela. Pronto. Vou clicar aqui no botão adicionar. Quando eu clicar no adicionar, ele vai pegar os dados do nome e da idade, vai montar um objeto que eu vou chamar de pessoa e vai colocar os dados dele aqui nessa tabela. Tá? E aí eu vou explicar o porquê que eu criei esse objeto, né? Então,
Vamos trabalhar aqui no adicionar. Primeiro de tudo, eu vou criar uma pessoa. Tá? Uma pessoa, vou chamar ela de P, né? Nova pessoa. E essa pessoa ela vai receber como parâmetro o nome e a idade dela. Então eu vou pegar aqui o campo nome, getText, né? E a idade, ponto, getText. A idade eu vou querer trabalhar como um inteiro, né? Então eu vou fazer um integer, ponto valueOf, e vou converter esse texto string para um texto inteiro, tá? Então, estou criando aqui um objeto pessoa. Para que eu quero criar esse objeto pessoa? Aqui eu vou simplesmente adicionar nessa tabela, tá? Mas digamos que eu poderia adicionar nessa tabela e ao mesmo tempo salvar ele no banco de dados. Então eu já crio esse objeto pessoa para ele já ter todas as informações da pessoa e eu poder usar esse objeto, reutilizar ele mais para frente. Tá? Bom, ainda não tenho a pessoa, então vamos criar aqui a classe pessoa. Tá? A classe pessoa ainda não tem o construtor, vamos criar aqui o construtor também. Pronto. Vou dar aqui os atributos que eu vou ter. Então, private string nome, private entidade. Fiz esse construtor, mas não gostei muito dele não. Vou fazer um novo aqui. Construtor com os dois campos. Tá? Vou também criar aqui os getters e setters. Apesar de que eu não necessariamente não vou usá-los aqui nesse exemplo, né? Mas vou deixar criado caso vocês usem num outro exemplo de vocês. Tá? Então, no primeiro momento vou usar isso daqui. Tá? Então, o objeto pessoa está criado, né? Então eu criei um objeto pessoa. Agora, como é que funciona, né, essa manipulação da tabela, né? Como é que eu faço para adicionar um item aqui dentro dessa tabela que eu criei? Tá? Então eu vou chamar essa tabela, vou ter aqui o nome da tabela, vou chamar ela de pessoas e vou fazer o seguinte. Pessoas, que é a minha tabela, ela vai ter um método que chama getModel. Esse model é o modelo que a gente tem aqui, que a gente personalizou, e com esse modelo a gente consegue inserir informações dentro dele. Tá? Para fazer isso, a gente vai usar um cara chamado default table model, que eu vou chamar ele de grid, que seria, vou chamar ele de tabela, que é a minha tabela. Tá? E aí eu preciso fazer uma pequena conversão aqui, default table model, e importar essa tabela. Pronto. Bom, com essa tabela, se eu vier aqui, eu tenho alguns métodos, né? O primeiro método que eu vou usar aqui é esse addRow. Tá? Vocês notem que a gente consegue personalizar ele de mais formas. Num primeiro momento não vou fazer isso ainda, mas eu vou chamar esse addRow. Esse addRow, ele recebe como parâmetro um vetor de objetos, que são os dados que eu vou colocar dentro da linha, né? Isso, addRow seria adicionar uma linha, né? Como é que eu pego esses dados, né? Bom, a pessoa aqui já tem os dados, o nome e a idade, né? Então eu vou criar aqui dentro da pessoa um método chamado obter dados, que vai me devolver esse vetor que eu preciso, né? Esse vetor de objetos. Então vou criar aqui o método obter dados, tá? Que vai me devolver, eu vou usar o object, né? Ele vai me devolver um vetor de objetos. E aí eu quero montar esse vetor de objetos com o nome e com a idade da pessoa, tá? Então, vou fazer então return new object, estou criando aqui um vetor, e quais informações? Nome e idade. Essas são as informações que vai ter no meu vetor, tá? Que vai adicionar aqui dentro da minha tabela, tá? Então, vamos executar aqui. Então eu criei aqui uma tabela. O João tem 22 anos, por exemplo. Pronto. A Maria tem 21, adicionando. Tá ok? Então é assim que a gente adiciona. Mas olha só, ficou meio esquisito, né? Eu adiciono aqui infinitamente e os campos aqui não limpam, né? Isso é meio feio. Vamos fazer adicionar e limpar aqui os campos aqui então.
Então, voltando aqui para o código-fonte. Depois que eu clicar aqui no meu adicionar, né, no meu obter dados, vou fazer o seguinte: nome.setText, vou colocar como vazio, idade.setText como vazio. Lembrando que esses dois campos são os campos de input da tela, né, os de text field que eu criei. Tá? Agora vamos ver o efeito disso daqui. Então, João, 22, adicionar. E agora ele limpou o campo, né? Maria, 21, adicionar. Tá? Então aí eu consigo filtrar essas informações. Agora digamos que eu não quero deixar a pessoa adicionar um campo vazio, né? No caso aqui, olha, eu adicionei um vazio e ele me deu uma exceção, porque ele tentou converter esse vazio de idade para um número, né? E eu não quero deixar essa exceção ocorrer, né? Então o que eu vou fazer? Então eu vou criar aqui um método public boolean validar dados, tá? E se esse validar dados for verdadeiro, né, se ele devolver verdade, significa que os dados estão ok e eles podem ser adicionados. Senão ele vai apresentar uma mensagem, tá? Então eu vou fazer o seguinte, vou criar aqui um boolean válido que vai começar sendo true, ele é válido. E eu vou devolver esse cara, return válido. E o que eu vou fazer aqui? Se o campo nome, né, ponto getText, ponto. Aqui a ideia que eu quero saber é se esse campo está vazio ou não, né? Então eu tenho um isEmpty também. Ele devolve se está vazio ou não, mas se a pessoa digitar um espaço em branco, né? Também não quero. Então eu vou fazer a seguinte validação. Vou fazer um trim. O trim serve para tirar os espaços em brancos. Depois disso eu posso fazer o isEmpty ou eu posso fazer o length, tá? Se length for igual a 0, significa que o campo está vazio, ou isEmpty, né? Dá na mesma que os dois. Então, se o nome estiver vazio, vou mandar uma mensagem para a pessoa, joption_pn, show message dialog, diz campo nome obrigatório, tá? E vou fazer a mesma coisa para a idade. Mesma coisa, campo idade obrigatório. Tá? Então eu estou validando aqui se o campo nome ou o campo idade foi preenchido. E aí eu posso usar esse validar dados, na verdade o que eu tenho que fazer aqui ainda? Se não for válido, né? Então válido recebe false. Tá? Essa parte a gente não pode esquecer. Então válido vai receber false, ele vai devolver que é false. Então eu faço o seguinte aqui ó, na minha validação. Se o validar dados devolver true, falar que é verdadeiro, então adiciona. Senão, ele vai dar uma mensagem de informação. Então vamos executar aqui. Então, quero adicionar sem preencher nada. Olha, campo nome é obrigatório, campo idade é obrigatório, e aí tem que dar uma tratativa para isso daí. Tá? Senão ele não vai deixar. Se eu só preencher o nome, adicionar, ele vai falar que a idade é obrigatório. Tá? Agora, e se eu vir aqui na idade e digitar um caractere? Não é o que eu queria, né? Também vai me lançar uma exceção, um erro na hora de você formatar essa idade. Né? Como é que a gente consegue tratar esse erro? Então a gente pode, por exemplo, vir aqui no meu validar e fazer a conversão aqui e ver o que essa conversão acontece. Basicamente eu estou convertendo o texto para inteiro. E se nessa conversão acontecer um erro, uma exceção, né? Se acontecer uma exceção, eu vou mandar uma mensagem joption_pn, show message dialog, o campo idade aceita apenas números inteiros. Pronto. Essa é a mensagem que eu vou mandar para a pessoa. E também nessa validação, né, se acontecer esse erro de mensagem, a gente fala que o válido é false. Tá? Ou seja, ele não deve validar, né, permitir a validação desses campos. Tá? Então vamos executar mais uma vez. Vou pegar aqui minha telinha. Então vou digitar aqui o João, né? E na idade vou colocar qualquer coisa. Eu vou clicar no adicionar.
Então note que ele vai falar que apenas aceita números inteiros e nenhuma exceção vai acontecer na sua aplicação, porque você está fazendo a validação. Se eu tentar fazer com números com casas decimais também, vai acontecer a mesma coisa. Olha, o campo aceita apenas números inteiros. Tá ok? Então, voltando aqui, número inteiro, adicionar, e ele vai passar e vai deixar isso funcionando normal. Uma outra coisa que a gente pode validar, se você não quiser usar apenas uma exception, que é bem genérica, você pode colocar o number format exception, que é uma validação específica para a formatação de números. E aí vamos ver que acontece a mesma coisa, a mesma validação é feita. Se aquela exceção ocorrer, né, então no João, se a exceção ocorrer, ele vai lá dar a mesma mensagem, que não pode aceitar uma informação que não seja um número, tá? Um número inteiro. Uma outra coisa que a gente poderia fazer era, quando adicionar, né, essa pessoa na tabela, eu posso vir aqui e salvar os dados dele no banco de dados. Então eu vou lá, salvo as informações no banco de dados, né, adiciono ela na tabela e limpo as colunas. Então é uma outra opção. Então, mais para frente até faço algum exemplo que faça essa parte de interação com o banco de dados. Nesse exemplo de hoje eu quis deixar algo mais simples, né? Então aqui a gente tem uma pequena interação que permite você adicionar e remover. Tá? Então esse é realmente um exemplo bem básico de usar o JTable. Tá? Mais para frente eu vou fazer um outro exemplo onde você adiciona elementos, remove elementos e personaliza as colunas em tempo de execução. Bom, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado e até mais. Obrigado.